tá planejando uma viagem para Cabo Verde e quer saber quanto você vai gastar exatamente? Nesse vídeo eu vou mostrar todos os custos da minha viagem para a Ilha do Sal, sem esconder nada. Eu devo confessar que eu achei que a Ilha do Sal fosse ser muito mais barata do que é. Mas considerando que é um destino que vive exclusivamente do turismo, os preços são todos feitos para turista. Ou seja, tudo bem caro. De qualquer maneira, alguns truques podem te ajudar a economizar um pouquinho na sua viagem para a Ilha do Sal. O primeiro e mais básico é viajar na baixa temporada. O inverno na Ilha do Sal é entre novembro e maio, mais ou menos, então essa é considerada a baixa temporada deles. E quando eu digo inverno com aspas, é porque, na verdade, sim, continua calor, gente, a diferença é que vai ventar um pouquinho mais, mas quase não chove lá, então vai ter bastante sol e vai dar para curtir a praia do mesmo jeito. Compre o protetor solar no aeroporto antes de chegar na Ilha do Sal, e depois que você já passou pela segurança do aeroporto, pela questão do limite de 100 ml de líquidos, porque lá na Ilha do Sal é tudo muito, muito caro. Leve euros com você para você evitar usar o cartão e também sacar dinheiro lá, porque muitos lugares aceitam o cartão, mas eles vão cobrar alguma taxa. Além disso, saque de dinheiro lá, eles cobram uma taxa de 3 euros. E a verdade é que todo mundo aceita euro na ilha, então é muito mais fácil você já levar o euro com você do que ficar pagando todas essas taxas lá na ilha. Na hora de comer, evite os restaurantes na rua principal de Santa Maria, porque ali são restaurantes totalmente turísticos e o preço vai ser mais alto e a comida nem vai ser tão boa assim. Então vale a pena explorar as outras ruínas que você vai achar coisa muito, muito boa. Inclusive, os restaurantes mais escondidinhos foram os meus favoritos e eles estão todos listados lá no blog. Feche os passeios com agências confiáveis. Eu fiz todos os tours através da Get Your Guide e vou colocar o link de todas as experiências que eu tive lá na Ilha do Sal aqui embaixo. Agora, bora conferir quanto que eu gastei nessa viagem para a Ilha do Sal. A passagem aérea saindo de Lisboa pela EasyJet sem mala, apenas com item pessoal, custou 296 euros. Eu nunca viajo sem seguro viagem e para a Ilha do Sal custou 48 euros. Aqui na descrição tem um link que te dá desconto para comprar o seu. Comprei protetor solar no aeroporto de Lisboa, já que sabia que na Ilha do Sal seria muito caro. Paguei 20 euros. Para entrar em Cabo Verde é necessário pagar uma taxa de segurança aeroportuária que custa 30 euros. Tente pagar essa taxa online antes de viajar para evitar a fila no aeroporto. Fechei o transfer direto com meu alojamento e paguei 20 euros cada perna para ir e voltar do aeroporto. Optei por me hospedar em um apartamento dentro de um condomínio fechado. Assim, eu tive o conforto de um hotel, mas com a liberdade para explorar Santa Maria sem ficar presa num resort o tempo todo. Uma semana de alojamento custou 539 euros, com um pequeno almoço. Logo que cheguei em Santa Maria, fui numa operadora local e comprei um chip com 5 gigas de internet por 4 euros. Logo no primeiro dia, fiz um passeio de catamarã que incluía drinks e snacks. Durou a manhã toda e custou 69 euros. No segundo dia, fiz um tour de quadriciclo pela ilha com duração de 4 horas que custou 159 euros. Quis experimentar algo diferente e fiz o batismo de mergulho por 115 euros. Isso inclui a teoria e prática na piscina pela manhã e o mergulho com o instrutor na parte da tarde. As fotos e vídeos do mergulho custaram mais 30 euros. Devo dizer que essa foi a experiência que mais amei na Ilha do Sal. Foi mágico poder nadar com uma tartaruga gigante. O tour mais clássico, que inclui passar por todos os pontos da Ilha do Sal, custou 27 euros. Nesse dia ainda tive que pagar pelo almoço, que foi 12 euros, a entrada na Buracona para ver o olho azul, que foi mais 3 euros, e a entrada nas Salinas, que custou mais 6 euros. Na Shark Bay você precisa de um sapato fechado para ver os filhotes de tubarão. Eu usei minhas alpargatas, mas você pode alugar Crocs por 3 euros. O tour de snorkeling custou 38 euros. Comprei também o case à prova d'água para o celular por 8 euros, já que minha GoPro quebrou durante a viagem. Aproveitar as praias de Santa Maria é grátis, e o mar é lindo. Caminhar pelas ruas, visitar o pontão e olhar as lojas também é grátis. Os souvenirs variam bastante de preço, então vale pesquisar antes de comprar. Os quadros de areia custam em média 5 euros e eu comprei essa tartaruga por 3 euros. Como disse antes, comer em Santa Maria pode sair bem caro se você não souber aonde ir. Nos restaurantes mais turísticos você vai pagar por volta de 15 euros por refeição. Para economizar, vale procurar por locais que vendam prato do dia, que custam em média 5 euros. No blog eu vou colocar uma lista de todos os restaurantes que provém em Santa Maria, incluindo os preços de cada um. Um local que é mais caro, mas que vale cada centavo é o Mareia, um restaurante italiano.
Paguei 25 euros com entradas, pasta, vinho, água e sobremesa e tava tudo absolutamente delicioso. Mas atenção, tem que reservar com bastante antecedência. Sorvete, bolo de chocolate e crepe com sorvete custaram entre 3 e 6 euros. No mercado, comprava sempre água por 1 euro. A cerveja custava por volta de 1,50 euro e o pacote de batata fritas custava 4 euros. E esses foram todos os custos da minha viagem para a Ilha do Sal. E aí, me diz o que você achou, caro ou barato? Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que calcula cada centavo para poder viajar mais. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, @LuliMonteleone. E não esquece de entrar no blog também, que tem muitas outras dicas, não só para a Ilha do Sal, mas para vários destinos do mundo. Boas viagens!